Você já viveu aquele momento estranho da vida em que parece que Deus acabou de fazer um grande milagre, mas logo depois tudo começa a ficar difícil outra vez? Talvez você tenha vencido uma grande batalha, talvez você conseguiu um emprego que tanto queria, começou um novo projeto, talvez tenha superado uma fase complicada da vida, mas pouco tempo depois surgem novos problemas, pressões financeiras, frustrações inesperadas, portas que parecem se fechar, e aí surge uma pergunta silenciosa dentro de nós. Deus não tinha acabado de me ajudar? Curiosamente, algo muito parecido aconteceu com o povo de Israel em Êxodo 15. Eles tinham acabado de presenciar um dos maiores milagres da história. Deus abriu o Mar Vermelho diante deles. O impossível aconteceu, a libertação chegou, a vitória foi completa, mas apenas alguns dias depois, eles enfrentam um novo problema. Eles encontram água no deserto, só que a água era amarga. E foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia frustrante e difícil, que Deus revelou um princípio poderoso. Um princípio capaz de transformar momentos difíceis em crescimento, sabedoria e prosperidade. E hoje vamos descobrir a chave escondida em Êxodo 15, que pode mudar completamente a forma como enxergamos os desafios da nossa vida. Para entender a profundidade dessa história, precisamos olhar com atenção para o que estava acontecendo naquele momento. Em Êxodo 15, encontramos o povo de Israel vivendo um dos momentos mais marcantes da sua história. Durante séculos, eles tinham vivido como escravos do Egito, trabalhando sob opressão, sem liberdade, sem esperança de mudança. Mas Deus intervém. Com mão poderosa, Ele liberta o povo de Israel. As pragas atingem o Egito e Faraó finalmente permite que eles saiam. E quando o exército egípcio tenta trazê-los de volta, acontece algo extraordinário. Deus abre o Mar Vermelho, o povo atravessa em terra seca e o exército que os perseguia é derrotado. É por isso que Êxodo 15 começa com um grande cântico de vitória. Moisés e todo o povo começam a celebrar. Eles cantam, adoram, reconhecem o poder de Deus. Era um momento de alegria, de liberdade e esperança de um novo começo. Mas algo surpreendente acontece logo em seguida. A Bíblia diz que depois de 3 dias caminhando no deserto, o povo encontra água. Imagine o alívio naquele momento. Depois de dias de caminhada sob o sol do deserto, finalmente água. Mas quando eles tentam beber, percebem que a água é amarga. Aquele lugar passou a ser chamado de Mara, que significa exatamente isso, amargura. E é nesse momento que começa uma das lições mais profundas dessa história. Porque ali Deus revela algo que muitas pessoas ainda não entenderam. Momentos difíceis da vida não são apenas obstáculos, mas muitas vezes eles são oportunidades de transformação. São situações onde Deus molda a nossa fé, nossa mentalidade e nossa maneira de enxergar a vida.
E hoje nós vamos descobrir a chave escondida nesse episódio e como esse princípio pode nos ajudar a transformar crises, frustrações e momentos difíceis em crescimento, em propósito e prosperidade. Existe um princípio espiritual que aparece muitas vezes na Bíblia, e quando entendemos isso, começamos a enxergar a vida de forma completamente diferente. O padrão é este: primeiro vem a vitória, depois vem o teste. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles tinham acabado de presenciar um milagre extraordinário, o mar se abriu diante deles. Aquilo que parecia impossível aconteceu diante de seus próprios olhos. Deus os libertou do Egito, derrotou o exército do faraó e conduziu o povo para a liberdade. Era o fim de um tempo de escravidão. Mas logo depois da vitória veio o deserto. Agora eles precisavam aprender algo ainda mais profundo. Confiar em Deus, mesmo quando não viam milagres acontecendo diante deles. Isso não acontece apenas na história bíblica. Esse padrão também aparece na nossa própria vida. Às vezes você vence uma grande batalha, consegue um emprego depois de muito tempo procurando, começa um negócio que parecia apenas um sonho, sai de uma fase difícil e finalmente começa a ver progresso. Mas pouco depois surge um novo desafio. Uma dificuldade inesperada, uma pressão financeira, um obstáculo que você não estava esperando. E muitas pessoas começam a pensar que algo está errado. Mas, na verdade, muitas vezes, isso faz parte do processo de crescimento. Os testes revelam a mentalidade que carregamos dentro de nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel em Mara. Quando encontraram a água amarga, o povo começou a reclamar. Eles murmuraram contra Moisés e questionaram o que iriam beber. Depois de tudo o que Deus já tinha feito, o coração deles ainda estava cheio de medo e insegurança. E se formos honestos, muitas vezes fazemos a mesma coisa. Quando as coisas não saem como planejamos, reclamamos. Quando surgem dificuldades, começamos a duvidar. Quando enfrentamos desafios, pensamos que Deus nos abandonou. Mas aqui está um princípio importante que Êxodo 15 nos ensina. Momentos difíceis não são sinais de abandono de Deus. Muitas vezes são momentos de treinamento. É no deserto que a fé amadurece, é nos desafios que a sabedoria cresce. E é justamente nos momentos difíceis que Deus começa a formar em nós uma mentalidade mais forte, mais resiliente, mais preparada para aquilo que ainda está por vir. Qual é a chave escondida em Mara? É exatamente nesse ponto da história que encontramos a chave escondida em Êxodo 15. Quando o povo percebe que a água é amarga, a reação deles é reclamar. Eles murmuram contra Moisés e perguntam: o que vamos beber? Mas Moisés toma uma atitude diferente. Em vez de reclamar, ele clama a Deus. E então acontece algo curioso. A Bíblia diz que Deus mostra a Moisés uma árvore. Moisés pega aquela árvore, lança na água e imediatamente a água amarga se torna doce. À primeira vista, esse detalhe pode parecer simples,
mas quando observamos com atenção, percebemos que existe um princípio espiritual profundo aí. Deus poderia simplesmente ter transformado a água sem mostrar nada a Moisés, mas ele fez algo diferente. Ele mostra um caminho. Isso revela algo poderoso. Deus não apenas resolve problemas, muitas vezes ele ensina princípios. Perceba algo importante nessa história. Deus não removeu o deserto, Deus não eliminou o desafio imediatamente, mas ele mostrou como transformar aquilo que era amargo em algo que poderia sustentar o povo. Essa é a chave escondida em Mara. Na vida, existem situações que não desaparecem da noite para o dia. Existem desafios que não se resolvem instantaneamente. Existem momentos em que precisamos atravessar processos. Mas quando aplicamos sabedoria, fé e perseverança, aquilo que parecia um problema pode se transformar em algo que nos fortalece. Quantas pessoas hoje estão vivendo momentos assim? Enfrentando dificuldades financeiras, lidando com frustrações profissionais, pessoas que sentem incerteza sobre o futuro. E muitas vezes esses momentos parecem apenas obstáculos. Mas a verdade é que muitas vezes é exatamente nesses períodos que Deus começa a desenvolver algo dentro de nós. Sabedoria para tomar decisões melhores, caráter para lidar com responsabilidades maiores, visão para enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas. Aquilo que parecia amargo hoje pode se tornar uma fonte de crescimento amanhã. Então, como transformar momentos difíceis em prosperidade? Agora que entendemos o que aconteceu em Mara, surge a pergunta mais importante: como aplicar esse princípio na nossa vida hoje? Porque essa história não está na Bíblia apenas para contar um milagre do passado. Ela está ali para nos ensinar como lidar com os desertos da nossa vida. Êxodo 15 revela pelo menos 3 atitudes poderosas que podem transformar momentos difíceis em crescimento e prosperidade. A primeira atitude é esta: não reclame antes de entender o propósito. A reação imediata do povo foi reclamar. Eles viram apenas o problema, a água era amarga. E quando focamos no problema, nossa mente entra em um estado de escassez. A reclamação fecha nossa visão, nos impede de perceber oportunidades, nos impede de buscar soluções. Muitas pessoas permanecem presas em ciclos de dificuldade justamente porque passam mais tempo reclamando do problema do que procurando aprender com ele. Mas quando você muda a pergunta de por que isso está acontecendo comigo para o que posso aprender com isso, sua mentalidade começa a mudar. A segunda atitude é buscar sabedoria. Moisés não entrou em desespero. Ele não discutiu com o povo, ele não tentou resolver tudo apenas com sua própria força. Ele buscou direção em Deus.
E essa é uma das maiores diferenças entre quem cresce e quem permanece preso nos mesmos problemas. Na vida financeira, profissional e até espiritual, prosperidade quase sempre nasce da sabedoria. Sabedoria para tomar decisões melhores, sabedoria para aprender com os erros, sabedoria para enxergar a oportunidade onde outros veem apenas dificuldades. E a terceira atitude é transformar a crise em crescimento. Se você observar a história de muitas pessoas que alcançaram grandes resultados na vida, perceberá algo em comum. Muitas delas cresceram justamente nos momentos mais difíceis. Foi na crise que descobriram novas ideias, foi nas dificuldades que desenvolveram disciplina, foi nos desertos que fortaleceram sua fé. A crise tem um poder curioso. Ela revela a criatividade, ela revela a fé, ela revela a resiliência. E quando você aprende a lidar com os desertos da vida sem perder a esperança, sem perder a visão e sem perder a confiança, algo começa a acontecer dentro de você. Você se torna mais forte, você se torna mais sábio, mais preparado para as oportunidades que ainda estão por vir. E muitas vezes aquilo que parecia apenas um problema se transforma exatamente no caminho que leva ao crescimento e à prosperidade. À medida que olhamos para essa história em Êxodo 15, uma verdade muito profunda começa a aparecer diante de nós. Nem toda água amarga significa que a jornada terminou. Às vezes ela é apenas o começo de uma nova fase. O povo de Israel pensou que aquele momento em Mara era apenas um problema. Mas, na verdade, ali Deus estava ensinando algo que eles precisariam carregar por toda a caminhada no deserto. Aprender a confiar, aprender a buscar direção e aprender que até aquilo que parece amargo pode ser transformado. Isso continua sendo verdade para nós hoje. Deus nunca prometeu que nossa vida seria livre de desafios. A Bíblia nunca diz que quem tem fé nunca enfrentará dificuldades. Mas Deus promete algo muito maior. Ele promete sabedoria, promete direção, promete estar presente nos momentos ou nos desertos da nossa vida. E quando aprendemos a olhar para os desafios com essa perspectiva, algo muda dentro de nós. Os problemas deixam de ser apenas obstáculos e começam a se tornar processos de crescimento. Talvez hoje você esteja diante de uma água amarga. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma fase de incerteza, pode ser uma frustração que você não esperava enfrentar. Mas o que hoje parece apenas um problema, pode ser exatamente o processo que está preparando você para algo maior. Porque muitas vezes, antes de chegarmos a novas fontes de abundância, Deus primeiro nos ensina a transformar as águas amargas da vida em sabedoria, em força e maturidade. Se essa mensagem falou ao seu coração e fez sentido para você, aproveite agora para fortalecer essa comunidade de pessoas que querem crescer com fé, com sabedoria e com propósito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, ative o sininho para receber os próximos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com alguém que
também precisa ouvir essa mensagem hoje. Muitas vezes uma simples reflexão baseada na palavra pode mudar a forma como alguém encara os desafios da vida. E no próximo vídeo nós vamos continuar essa jornada pelo livro de Êxodo. Em Êxodo 16 vamos estudar sobre um erro silencioso que faz muitas pessoas permanecerem presas na escassez, mesmo acreditando em Deus, e o que a Bíblia ensina para quebrar esse ciclo. Este é um princípio profundo que pode abrir ainda mais a sua mente sobre fé, provisão e prosperidade com propósito. Então não perca o próximo vídeo, porque essa sequência de estudos pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida, suas finanças e seu relacionamento com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.